Carlos, bom dia a todos, bom dia meus colegas gestores aqui também, como sempre começando pelo cenário internacional, que eu acho que é onde a gente teve uma mudança bastante razoável. Então, no mês passado, a gente vinha com uma cabeça de um Fed preocupado com as condições financeiras, ou seja, com a alta do juro de 10 anos nos Estados Unidos. Claramente ia ter uma guinada na nossa cabeça para um discurso um pouco mais dove, mas a gente ainda estava preocupado com os dados, ou seja, a gente vinha com os dados de atividade ainda fortes, a gente vinha com risco de mais uma leitura alta de inflação e ter um Fed em corner para a reunião de dezembro, ou dando uma alta de juro e falando que parou, ou se vendo eventualmente constrangido a mostrar uma continuidade do ciclo de juros. A gente teve um dado bem benigno de inflação nos Estados Unidos, ainda é um ponto, tá? É uma sequência. Então a gente vinha com dados bons, menos bons, veio um ruim e veio um bom, um ok, um CPI bom, que deu tempo ao Fed. Só que o que é dar tempo? A gente até está achando que semana que vem a gente vai ter uma leitura, na terça-feira sai o CPI, a gente deve voltar aí a inflação dos Estados Unidos a rodar em termos anualizados, alguma coisa entre 3,5% e 4% no mês, né? Mas uma média móvel um pouco mais benigna, mas ainda bem distante da meta de 2%. Mas o Fed vai falar que ele está numa estrada acidentada, né, esburacada no caminho para levar a inflação para a meta, e ele vai dar um downplay em dados que sejam de inflação ou atividade mais fortes. Tá? E como o Fed, a última alta foi em junho, poxa, se o Banco Central fica 6, 7, 8 meses parado, é porque parou, né? Então, a nossa cabeça, o Fed já parou. É um Fed que está tranquilo com onde está a taxa de juros hoje, topa tomar esse risco, bastante preocupado, na minha visão, que um aperto de condições financeiras, que uma alta de juros de 10 anos possa prejudicar aí o balanço dos bancos e gerar episódios parecidos com o que a gente teve em março. Sendo esse o mundo, é um mundo que de Fed Dove é um mundo de juro caindo, tá? Então, juro que eu digo juro longo, não estou entrando ainda no mérito, no debate das taxas curtas. A gente já vê aí o 10 anos nos Estados Unidos que chegou lá 5, 5,10, agora abaixo de 4,20. E tem espaço, a meu ver, para cair um pouco mais com essa postura do Fed mais dove, tá? O quão mais pode cair? Não sei. Vale lembrar que a economia ainda está forte, a inflação ainda não teve essa. Então, acho que tem um pouco de price driven aí nas avaliações que eu tenho lido. Alguns Fed Watchers famosos aí dando guinadas aí de 180 graus na cabeça, mas acho que um pouco do tentando explicar, tentando fazer algo condizente com o que aconteceu com o preço de ativo. Continuo achando que não é um Fed que começa a cortar juro no primeiro trimestre de 2024. Acho que é um debate aí que começa, o debate ganha tração, a meu ver, se a minha cabeça de economia americana estiver certa, é um debate que ganha tração aí no segundo trimestre do ano que vem. E aí, se começa no segundo ou no terceiro trimestre, vai depender, obviamente, da conjuntura. A gente tem uma cabeça aí de 50, 75 pontos de corte no ano que vem. Isso embute uma economia saudável americana, ah, e a não ocorrência de episódios de quebras de banco e saques e incerteza que possa aí gerar uma crise de crédito, tá? Então, isso é um big if, se a gente considerar o que aconteceu em março, mas é a melhor premissa que a gente pode trabalhar. Então, eu acho que é uma economia que cresce bem no ano que vem de novo. Eu acho que boa parte do aperto monetário já teve seu impacto na economia. Então, o próprio Fed, se a gente pegar o índice de condições financeiras do Fed, que pega o impacto das variáveis financeiras nos últimos 3 anos e como isso vai impactar a atividade nos próximos 4 trimestres, o grosso do que ainda tem por vir é no quarto tri desse ano e no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Então, às vezes eu vejo o pessoal falando, não, ano que vem é um ano difícil por causa das condições financeiras ainda apertadas nos Estados Unidos, mas em termos de crescimento, eu não vejo muito problema. Tá? Então, acho que se a gente não tiver uma crise forte aí bancária, a economia americana tem tudo para crescer perto do potencial dela. A gente estima entre 1,7, 1,8, talvez um pouquinho abaixo, mas a gente não vê uma recessão quando a gente pensa única e exclusivamente em condições financeiras, tá? Que é o que o Fed consegue controlar.
No caso da Europa, uma economia aí sim dando bem mais sinais de enfraquecimento. A gente sabe da relação umbilical entre a economia europeia, principalmente a alemã, com a economia chinesa, que não vai bem. Além disso, a gente tem aí todo o impacto da energia mais cara e isso vai ao longo do tempo batendo na atividade. Como a inflação na margem, nas últimas 2, 3 leituras, se mostrou muito mais benigna do que a projetada pelo Banco Central Europeu, aí já é o caso mesmo, com uma atividade fraca, inflação muito mais benigna, de o Banco Central do ECB em algum momento começar a pensar a vida aí numa discussão de cortes de juros, tá? Ah, mas quando eu olho para China, a gente honestamente não tem uma grande novidade aí de análise, não. Continua uma economia sofrendo com as suas dificuldades internas e uma autoridade monetária fiscal fazendo o mínimo necessário para manter a bicicleta de pé. Então, quando eu penso o que mudou da nossa última conversa para cá, em termos do quadro internacional, é um quadro que o processo de alta de juros dos Estados Unidos ficou para trás de juros de 10 anos, temporariamente, com esse Fed mais Dove, e não tem jeito. Na minha visão, e aí isso tem uma relação empírica muito forte, o que dita o juro de 10 anos é o tom do Fed, tá? 80, 90% da variação do juro de 10 anos acumulada nos últimos 30 anos se deu na semana da reunião do FONC. Então, puta, tem a emissão, a Janet Yellen falou que a Janet Yellen mudou o cronograma, vai emitir mais papel curto. Claro que isso tem algum impacto, mas é isso, algum impacto. Então, para mim, o Fed entrou no modo Dove, preocupado com crise bancária, ele não falou isso abertamente, ele é o regulador, mas enquanto for assim, ele vai continuar Dove, e agora a gente vê esse juro de 10 anos nos Estados Unidos ficando abaixo de 4,50. Aonde abaixo de 4,50 não sei, mas quando eu trago para o Brasil essa discussão, aquele receio que se tinha de um processo prolongado de alta de juros nos Estados Unidos batendo na curva de juros aqui e no Banco Central, isso também ficou para trás. Então, digamos que o Copom, o real tinha ido muito bem, então nesse processo do juro indo até 5,10, os 10 anos nos Estados Unidos, o real se comportou super bem, e obviamente na volta também, né? Então, a gente tem um câmbio aí em torno de 4,90 e o ponto é, o Banco Central pode olhar por hora só para as nossas idiosincrasias. Então, é um Banco Central que vai focar para o que está acontecendo. Qual que é o quadro do Brasil? Uma economia que vem crescendo bem, então o PIB ontem surpreendeu, foi um PIB zero, né? O PIB crescendo mais 0,1, mas com o consumo das famílias crescendo próximo a 1% de novo. Então são 3 trimestres seguidos do consumo das famílias crescendo forte. Parte disso, evidentemente, fruto das transferências, né? Então a gente teve aí um Bolsa Família turbinado, reajuste de salário mínimo, reajuste de servidor, mas também por uma economia que ainda vinha reabrindo. Eu acredito que, olhando para o raio-x do que foi o PIB esse ano, obviamente a gente teve um impacto muito relevante de agricultura, que vai adicionar cerca de 1 ponto no crescimento, o PIB deve crescer 3% esse ano, mas não é só agro, tá, pessoal? Então, nas nossas projeções aqui, o PIB vai fechar o quarto trimestre crescendo 2% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. E aí não tem nada de agro, né? Então, digamos que o PIB ex-agro cresceu 2%, mas tem uma questão de caminhões que puxou para baixo, é uma economia que está crescendo 2,5%. E a partir de agora não, já faz um tempo, e essa é uma leitura que eu não entendo direito parte dos meus colegas economistas fazendo, mas para mim já é claro que a política monetária no Brasil ela está concorrendo para maior crescimento. Então, hoje em dia, a política monetária, por mais que o juro esteja acima do neutro, ela já contribui para um crescimento acima do potencial. Acho que o hiato, tem uma discussão de hiato, variação, mas para o PIB do ano que vem, por exemplo, esse papo do Banco Central que vê uma desaceleração da demanda à frente, ele pode até ver, mas não por fatores monetários, dado que, na nossa visão, olhando para as defasagens do próprio modelo do Banco Central, todo o aperto monetário feito já teve seu impacto em termos de negativo em termos de atividade. A partir de agora, a atividade vai crescendo acima do potencial, claro que num nível mais baixo em função do choque monetário, mas eu não vejo a política monetária, resumindo aqui para não entrar muito em economês, eu não vejo a política monetária como um impeditivo para o crescimento do ano que vem. Muito pelo contrário, ela vai ser um dos propulsores aí do crescimento de 2024,
com esse processo de corte, de reversão aí das altas de juro que a gente observou aí desde o final, do começo de 2021. Então, o PIB do ano que vem é um PIB que não deve ter não terá um impulso fiscal tão intenso e volumoso, não terá um impulso do agro, mas terá um impulso monetário, né? Então, acho que nessa cabeça aí fica um PIB hoje crescendo aí entre 1,5% e 2%. Quais que são os riscos para o Brasil? Claro que o externo é o primeiro dos riscos, mas a gente não está vendo isso se materializar no curto prazo. Numa discussão sobre o fiscal, mas o fiscal lembra um pouco aquela versão da Vanusa cantando o hino nacional, sabe? Que vai piorando e não acaba nunca, mas também parece que tá um negócio meio normal. Eu acho que isso não vai ser um assunto, tá? Acho que, para mim, a contribuição do fiscal por hora no Brasil é via juro neutro. Então, o presidente do Banco Central tem N declarações que não existe uma relação mecânica entre política fiscal e política monetária. Na minha formação de economista, essa é a relação mais mecânica que existe. Eu acho que não existe relação mais mecânica entre política fiscal e política monetária. Aumentou o déficit, está impulsionando a economia, você precisa de um juro maior, você tem um juro neutro mais alto hoje. Então, você tem um juro neutro 200, 300 pontos mais alto em função desse novo Bolsa Família, da PEC da transição e tudo mais. Então, se a gente chegou a estimar um juro neutro aí na casa de 3% no Brasil, até às vezes um pouco abaixo, pós-PEC da Previdência, reforma da Previdência e tudo mais, hoje em dia a gente vê um juro neutro aí entre 5% e 6%, é o que as estimativas apontam, né? As estimativas aí estão mais no 5%, mas ao rolar o calendário, com certeza esse juro neutro vai continuar subindo um pouquinho. Aí a gente pensa, bem, um juro neutro na casa de 5%, com uma inflação, uma expectativa de inflação em 3,5%, ainda um cenário fiscal um pouco mais conturbado, a gente vê espaço aí para uma Selic terminal abaixo de 10%, indo aí para casa dos seus 9,5%, talvez. E isso são taxas que eu vejo que são compatíveis com uma convergência da inflação à luz do que a gente tem visto com a inflação, uma dinâmica ainda favorável de inflação no Brasil. Sobre essa dinâmica favorável, eu acho que o mundo todo está com uma dinâmica favorável de inflação, com a reversão aí daquele choque de bens e commodities do Covid, e o Brasil ainda surfa do choque positivo de oferta que a gente teve na parte agropecuária, então a gente teve uma afundada aí na inflação de alimentos no ano passado. Então, acho que a gente teve um momento ultra benigno para a inflação brasileira nesse ano, que deve fechar em torno de 4,5%, um pouco abaixo, um pouco acima disso. Tem tantas coisas aí que podem acontecer de último prazo, mas fecha aí em torno de 4,5%. Eu acho que ano que vem a gente está caminhando para outro 4,5%, tá? Então, acho que aí a minha grande divergência com o Banco Central tem questões de ICMS, tem que ver se vai mudar ou não o ICMS. São Paulo parece que não, mas a gente teve o ano mais benigno que poderia ter para a inflação. A gente não vai ter um ano tão benigno no ano que vem. A gente vai ter uma economia que vai crescer mais, vai crescer menos do que esse ano, mas assim, a atividade, né, o hiato do produto, para usar um jargão de economista, vai estar um pouco mais fechado, vai estar contribuindo um pouco mais para a inflação, ou pelo menos parecido e sem esses choques favoráveis. Então a gente acha que com a dinâmica benigna da inflação, o Banco Central pode até testar patamares mais baixos de taxa de juro, falando que a partir de março, né, na verdade, a partir da primeira reunião do segundo trimestre do ano que vem, ele vai estar olhando só para 2025, e o modelo, provavelmente, como todos os modelos, vão estar apontando convergência da inflação para a meta. Ele pode aí tentar cortar um pouco mais o juro. Então, a minha preocupação, acho que eu sou um dos analistas mais preocupados com o fiscal a médio prazo, mas eu acho que isso não vai fazer preço. Acho que o Haddad aprova agora essa última MP, 1185, totalmente diluída. Tem uma discussão se entra ou não JCP, mas é uma versão da JCP também tão diluída que não deve ter grande impacto fiscal. A gente acha que o déficit primário esse ano vai ficar em 2,5% do PIB, mais ou menos, pagando precatório. Ano que vem cai para 1,5% do PIB. Essa discussão de meta zero aí não. A gente está pensando aqui se não vai estourar o teto no ano que vem, deixando o superávit primário zero. Mas eu acho que é uma janela benigna. Então a gente tem aí juros mais baixos, longos nos Estados Unidos e na Europa, a gente deve ter os dois bancos centrais da e a gente deve ter um congresso em recesso aqui. Então, e com leituras de inflação não tão ruins, até positivas no Brasil, mesmo para núcleos de serviço. Então acho que tem toda uma janela aí
para o mercado pensar numa calmaria, pensar um cenário benigno para preços de ativo brasileiro, pensando no meu cenário macro. Tá? Então, fechando aqui, cumprindo religiosamente os meus 15 minutos, lá fora, juros mais altos, ou juros mais baixos, perdão, mas com uma atividade ainda bem nos Estados Unidos e Europa, sofrendo um pouco mais. No Brasil, eu acho que a gente vai continuar com uma economia indo bem, um pouco crescimento aí indo para mais perto do que a gente acha que é o crescimento potencial. O PIB do ano que vem não vai ser 3%, com certeza. Um Copom que segue cortando juros, acho que acredito que segue no passo de 50, não é hora de criar marola quanto a isso. Ele teve uma janela para mudar o forward guidance, tirar o guidance, não aproveitou, agora nós vamos nesse ritmo de 50, mas com um cenário benigno aí de crescimento, inflação e mesmo noticiário externo para o final desse ano, e no começo do ano que vem, com o Congresso de recesso, a gente fica tranquilo, acho que a gente vai discutir ter dor de cabeça fiscal no Brasil a partir de março, abril e maio do ano que vem só. É isso aqui do meu lado, pessoal.